Vereadores da capital aprovaram segunda votação da Lei de Internação Involuntária, que agora só depende da sanção do prefeito. Mais cidades da região da Grande Florianópolis estão discutindo a aplicação das mesmas medidas. No SC Acontece de hoje, a gente também fala sobre as tempestades de Santa Catarina. Essa semana, uma delas passou sem efeitos, mas assustou especialistas. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no seu SC Acontece. Olá, muito boa tarde a todos. Olha, foi aprovado ontem o projeto que prevê a internação involuntária de dependentes químicos em situação de rua na capital. O repórter Ronaldo Penido acompanhou o segundo dia de votação na Câmara de Vereadores e traz mais informações. Ronaldo? Olá, Grazi. Por 17 votos a favor e 5 contra, foi aprovado o projeto que prevê a internação humanizada aqui na Câmara de Vereadores de Florianópolis. O texto foi enviado pelo Executivo no dia 25 de janeiro, diante do aumento nos casos de violência de crimes cometidos, praticados por pessoas em situação de rua. Vale ressaltar que na semana passada o projeto já tinha sido aprovado também por 17 votos a favor e 4 contra, e no caso com uma abstenção. A votação desta segunda-feira foi marcada por um amplo bate-boca, um debate muito acalorado aqui na Câmara de Vereadores. Alguns parlamentares subiram na tribuna, pediram a palavra para falar e se posicionar contra ou a favor a este projeto que prevê a internação humanizada das pessoas em situação de rua. Vamos ouvir agora o que disse o primeiro vice-presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Claudinei Marques. Agora ele será encaminhado ao prefeito municipal para que ele possa ser sancionado e assim a prefeitura municipal ter condição de regulamentar o projeto e colocar em prática, porque eu tenho certeza que esse projeto vai ajudar em muito o nosso trabalho com relação às pessoas em situação de rua. E a vereadora Carla Aires, do PT, também conversou com a nossa equipe e se posicionou contra, disse que vai judicializar este processo que envolve um projeto tão polêmico como o da internação involuntária ou internação humanizada das pessoas em situação de rua. Vamos ouvi-la. A gente entende que a problemática que envolve o projeto não vai ser resolvida com esse projeto, mas também sobre pontos de inconstitucionalidade da lei. Já existem legislações federais que versam sobre esse tema, que inclusive recomendam ao município uma série de ações que não têm sido cumpridas e por isso que nós chegamos à situação que nós estamos. Após a aprovação na segunda votação, o projeto segue para a sanção do prefeito Topázio Neto, que tem 30 dias para aprovar, para sancionar este projeto. A gente segue acompanhando. Voltamos ao estúdio do SC Acontece. Muito bem, e o assunto também é pauta em outras cidades. Hoje à tarde, inclusive, a Câmara Municipal de São José vai sediar uma reunião pública para debater um projeto de lei bem parecido. A Thaisa Kisiel traz os detalhes, ela está lá, inclusive em São José, e vai falar ao vivo conosco. Boa tarde, Thaisa. Boa tarde, Grazi. Boa tarde também a todos os telespectadores do SC Acontece. Isso mesmo, nós estamos aqui na Câmara de Vereadores de São José para falarmos, então, do início dessa reunião pública, que será às 4 horas desta tarde, para debater o projeto de lei que fala sobre o Programa de Internação Involuntária para Dependentes Químicos. Um projeto bem parecido com o que Florianópolis, ontem mesmo, pela segunda votação, autorizou a sequência. E aqui na cidade, isso deve acontecer na semana que vem, dependendo do que acontecer hoje aqui durante essa reunião pública. Para falar um pouco mais sobre esse programa, sobre este projeto, o presidente da Câmara, Matson Sé, está conosco para falar então o que vai acontecer depois dessa reunião pública e aí a gente já esclarece também um pouquinho do que abrange esse projeto. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Grazi. Então é um grande projeto. Um projeto de muita responsabilidade que tramita nesta casa, um PL que trata da internação involuntária no município de São José, apesar que outros municípios também já estão seguindo a mesma linha, Florianópolis já avançou. Então, foi por opção desta casa, minha como presidente, fazer uma reunião pública, trazer a população, a sociedade civil, para que possamos debater e discutir o projeto, para dar sequência, que ele está hoje na Comissão de Constituição e Justiça, para parecer, e posterior ele entra em pauta para deliberação do plenário e votação.
Então é um projeto muito importante, a cidade espera, o executivo, o prefeito Orvino aguarda esse projeto para que ele possa dar sequência ao seu trabalho de abordagem social. Penso que a prefeitura vai ter mais uma ferramenta, não é a solução de todos os problemas da cidade com relação a esse assunto, pessoas em situação de rua, mas é mais uma ferramenta positiva que a gente tem que possa auxiliar o Poder Executivo e a população josefense. Tá certo, presidente. Muito obrigada pelas informações e esclarecimentos também. E fica o convite porque a transmissão também será feita pela TV Câmara de São José. E lembrando que a partir das 4 horas da tarde, outros municípios aqui, outras prefeituras também já estão com projetos semelhantes, já em execução, como é o caso de Criciúma e Balneário Camboriú. Então, para acompanhar como vai acontecer essa reunião, é só acessar lá a TV Câmara de São José. Boa tarde, Grazi. Boa tarde. Obrigada, Thaisa. Boa tarde para você também. Então, dá para você aí de casa acompanhar esse debate, que é, sim, muito importante e do interesse de todos nós. Intervalo rapidinho no Esse Acontece e na volta a gente fala sobre macroalgas. Você já ouviu falar sobre isso? Então não sai daí, não perde. Ponto. O nosso estado é rota de fenômenos climáticos extremos, isso a gente vê toda semana. Sempre tem um ciclone passando por aqui, um temporal atingindo ali, sol, chuva, furacão, microexplosão e, por último, a tempestade tropical Acará, que chamou a atenção dos especialistas nos últimos dias, só que não é comum nessa época do ano. A gente foi entender o que está por trás de tantos fenômenos naturais. Desde sábado, toda a atenção dos meteorologistas esteve concentrada nela. A tempestade tropical Acará, que poderia se tornar um furacão se ganhasse força. Felizmente, não foi o caso. Ainda assim, o fenômeno chama a atenção, já que não é comum na região sul do Brasil. Em outros locais do mundo onde já acontecem tufões e furacões, eles vão ser mais frequentes, mais intensos e mais duradouros. E outros apareceriam como esses, com uma frequência cada vez maior em lugares que normalmente não acontecem. A ocorrência de fenômenos como este em partes do mundo onde geralmente não são registrados faz parte dos efeitos das mudanças climáticas. Outros podem ser sentidos no dia a dia dos catarinenses, como as temperaturas elevadas, as chuvas intensas, o tempo seco e também as enxurradas. De acordo com o Ministério da Integração Nacional, Santa Catarina é o terceiro estado que mais registrou ocorrências como esta nos últimos 10 anos. Isso acaba refletindo de uma maneira geral, diretamente na sociedade, né? Como? Trazendo prejuízos materiais, perda de vida humana. Isso é relativamente comum daqui para frente, infelizmente. O desmatamento e as queimadas no norte do Brasil atingem diretamente o clima em outras partes do país. Isso acontece porque os ecossistemas são interligados, dependem um do outro. As chuvas na região sul, por exemplo, dependem da corrente de umidade que vem da floresta amazônica. Muito do que temos de eventos extremos aqui é causado por esse fluxo de umidade ou a ausência desse fluxo de umidade quando não temos chuva. Então, temos uma regulação muito grande associada a isso. E além de nós aqui, o Pantanal também sofre um impacto muito grande do que acontece com esse fluxo de umidade. Então, se a gente pensa em termos de mundo, até a Antártica tem influências do que acontece nessa região tropical do Brasil. Uma pesquisa escrita por pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina mostra que este cenário pode piorar. De acordo com a publicação, a floresta amazônica pode entrar em colapso até 2050 se não forem tomadas medidas imediatas. É hora de cada um fazer a sua parte. Pensar em como escolher de uma forma que seja mais amigável, sabe, com tudo que está acontecendo e não de uma forma perfeita. Não precisa fazer todas as coisas que todo mundo diz que você precisa fazer, mas aquilo que está no seu alcance. Acho que se todo mundo fizer um pouco, a gente consegue fazer uma grande diferença. É verdade. Agora vamos falar de algo bem diferente. Desde que foi autorizada a produção de algas marinhas em Santa Catarina, os maricultores estudam as possibilidades de começar a cultivá-la. Tem alga marinha em produto de beleza, alga marinha em produto farmacêutico, muitas maneiras de incrementar a renda dos maricultores, veja só. Uma novidade do mar está chamando a atenção pela diversidade. É uma espécie de fácil cultivo que não requer aplicação de pesticidas nem fertilizantes e que é usada também na gastronomia. Da alga marinha é extraída uma substância gelatinosa chamada carragenana.
é utilizada pela indústria alimentícia e também pelas empresas químicas e farmacêuticas. O Brasil importa mais de 20 milhões de dólares desta substância para atender as indústrias. Em 2020, o estado de Santa Catarina foi autorizado pelo IBAMA a produzir esta alga, considerada exótica. Então, em 2020, o IBAMA autorizou Santa Catarina a produzir essa alga. Nós começamos a ser procurados pela indústria de biofertilizantes ou de fertilizantes. Eles interessados no fertilizante que é extraído num extrato que é retirado dessa alga. Nós nem sabíamos muito bem o que era esse extrato. Ela aumenta a produtividade das plantas, a produção, ela protege a planta contra pragas e doenças, ela aumenta a frutificação, enfim, tem vários benefícios aí. Maior produtor de ostras e mexilhões, o estado também incentiva o estudo da maricultura de forma comercial. E é aqui em Florianópolis, uma das fazendas onde todo o cultivo deste vegetal é realizado. Atividade que oferece ao maricultor uma alternativa a mais de renda. A alga chegou como uma alternativa de renda, né? Ela tem uma expectativa muito boa de entrada no agronegócio. Produzir um biofertilizante de forma controlada tem grande expectativa, porque a gente tem aí um mar de oportunidade, né? Produzimos ostras desde 87, trabalhamos também com marisco forte, mas a alga vem com essa pegada, né? O comércio dessas algas ainda está sendo trabalhado em nível de Brasil. É um produto novo, a gente precisa convencer as empresas de fertilizante, precisa apresentar o produto. Então, a gente tem que ir num ritmo mais lento do que está acontecendo agora. E focar mais no fortalecimento da cadeia produtiva como um todo. O Leonardo Costa, que há quase 4 décadas produz ostras e é considerado o único no Brasil a fechar o ciclo com esta cultura, há menos de um ano passou a apostar nas algas. Agora também atribui o tempo aos cuidados e condições ideais necessárias à cultura. Um produto bem sensível, né? Ela é bem escorregadia, mas é bem fácil de trabalhar e é um produto muito leve, né? Então a grande sacada da proliferação dela é conseguir extrair o mais próximo do plantio possível, né? Então está se trabalhando a ideia de nos locais de grande volume de produção transportar o mínimo possível e aí só transportar o líquido já extraído, né? Essa é a conversa que está se tendo entre os grupos de produtores, né? Bem interessante, como disse Leonardo, um mar de possibilidades, né? E Santa Catarina também é privilegiada por isso. A gente vai ficando por aqui, amanhã tem mais SC Acontece a partir do 12h45. Até lá, tchau, tchau!